Pelo mundo inteiro estão espalhados lugares secretos, envoltos em mistérios e enigmas que continuam a intrigar os pesquisadores modernos. Essas construções místicas, criadas por civilizações antigas, causam admiração e perplexidade, pois nenhum engenheiro pode explicar seu propósito e tecnologia. Cada pedra, cada construção parece sussurrar sobre conhecimentos perdidos, culturas esquecidas. Ao estudar esses artefatos enigmáticos, nos deparamos com perguntas que ainda não têm resposta. O Teatro de Marcelo, uma obra majestosa da arquitetura romana antiga, já foi palco para apresentações teatrais e concertos musicais. Suas grandes estruturas em arco, construídas com tufo e mármore resistentes, criam uma atmosfera de mistério, nos fazendo refletir sobre aqueles que outrora enchiam o local com aplausos e risos. Como um edifício tão grandioso, construído no primeiro século a.C., conseguiu sobreviver aos séculos, preservando apenas ecos de sua grandiosidade? Cada pedra do teatro respira história, e suas dimensões impressionam. Com capacidade para quase 25.000 espectadores, distribuídos em 3 níveis, criava uma acústica única. Muitos estudos indicam que o teatro foi construído por ordem do imperador Augusto em homenagem a seu neto falecido, Marcelo. No entanto, seu destino após a queda do Império Romano está envolto em mistério. Como esse edifício, outrora cheio de vida, se tornou apenas uma sombra de si mesmo, sendo lembrado pelos descendentes como um fenômeno esquecido? Mas essa não é a única pergunta que envolve o teatro. As paredes derrubadas ocultam muitos segredos, e alguns pesquisadores acreditam que, em suas profundezas, possam estar escondidos artefatos antigos ou passagens secretas. Talvez não sejam apenas restos do patrimônio arquitetônico, mas também uma chave para entender as estruturas culturais e sociais da época. As teorias sobre os mistérios do teatro variam. Alguns acreditam que ele poderia ter servido como local para rituais, enquanto outros pensam que ali podem ser encontrados vestígios de cultos antigos. A cada nova descoberta do teatro romano de Marcelo, surge a pergunta: quais outros mistérios estão guardados sob suas pedras, esperando para serem revelados? O mosteiro de Debre Damo, escondido no topo de uma impressionante rocha na Etiópia, desperta admiração e respeito. Sua localização inacessível, cercada por nuvens e neblina, cria uma atmosfera de mistério, como se esse lugar tivesse sido escolhido propositalmente. Como os antigos monges puderam construir um complexo tão grandioso utilizando apenas ferramentas primitivas? As paredes do mosteiro, que se elevam a mais de 2.000 metros de altitude, emanam uma aura de santidade e história. As lendas afirmam que o próprio Santo Atanásio fundou esse lugar sagrado, mas como isso poderia ter ocorrido em condições em que o acesso a ele era restrito? Dentro do mosteiro encontram-se ícones raros, alguns dos quais datam do 7º século, mas seu origem e significado ainda são objeto de debates entre os historiadores. O acesso único ao mosteiro é possível apenas por uma escada de corda, o que adiciona um elemento de perigo e mistério a esse lugar. Os moradores locais falam sobre fenômenos estranhos observados ali, como luzes brilhantes e sons misteriosos que ressoam à noite. Como explicar esses eventos inexplicáveis se as tecnologias modernas não conseguem fornecer uma resposta? No entanto, Debre Damo não é o único mosteiro misterioso na Etiópia. Ao viajar por essa terra antiga, é possível encontrar outros lugares sagrados cheios de mistérios e descobertas. A grandiosidade e o mistério de Debre Damo
nos levam a refletir sobre quantos outros segredos estão escondidos nesse canto do mundo, esperando para serem revelados. O mosteiro de Ostrog, construído em uma rocha íngreme, parece ter sido esculpido diretamente pela natureza. Suas majestosas paredes e templos misteriosos, que parecem abraçar o paisagismo ao redor, atraem não apenas os peregrinos, mas também os buscadores de mistérios. Como poderia ter surgido uma construção tão extraordinária a mais de 300 metros de altura? Dentro do mosteiro encontram-se relíquias sagradas, incluindo os restos de São Basílio de Ostrog, que, segundo lendas, possuem poder curativo. Esses locais sagrados guardam muitas lendas sobre milagres e curas. Mas o que realmente está escondido por trás das paredes desse antigo mosteiro? A arquitetura de Ostrog é impressionante. Blocos de pedra maciça, como se tivessem crescido diretamente da rocha, se encaixam perfeitamente no cenário ao redor. Os moradores locais falam sobre sons misteriosos que vêm das profundezas de suas paredes de pedra e sobre visões estranhas que às vezes assombram os visitantes. O que é estar na fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual? Pesquisas indicam que o mosteiro foi fundado no século XVI, mas permanece incerto como exatamente seus construtores conseguiram realizar uma construção tão grandiosa. Alguns cientistas sugerem que tecnologias esquecidas poderiam ter sido usadas em sua construção, enquanto outros associam Ostrog a lendas antigas sobre um lugar sagrado com força especial. Mas qual é a verdadeira história desse misterioso mosteiro? As paredes de Ostrog guardam muitos mistérios, e cada pedra aqui está pronta para contar sua história. A atmosfera mística desse lugar atrai pessoas de diferentes cantos do mundo, e parece que seus segredos ainda esperam ser revelados. O misterioso mosteiro de Sumela, localizado em penhascos íngremes na região do Mar Negro da Turquia, parece ter saído das páginas de antigas lendas. Construído no quarto século da era cristã, ele fascina com suas majestosas paredes, que parecem estar enraizadas na própria montanha. As lendas dizem que este lugar sagrado foi fundado por monges que encontraram uma ícone da Virgem Maria em uma caverna, onde mais tarde surgiu esta maravilha arquitetônica. Cada curva das colunas de mármore e dos afrescos que cobrem as paredes conta uma história de uma jornada espiritual cheia de mistério e graça. No entanto, apesar de toda a sua beleza, o mosteiro está envolto em mistérios. Como os antigos arquitetos puderam criar uma construção tão grandiosa em uma altura tão grande, usando apenas ferramentas simples? Os pesquisadores acreditam que Sumela não serviu apenas como um centro religioso, mas também como um lugar onde os monges podiam encontrar isolamento do mundo exterior. Alguns acreditam que nas paredes do mosteiro estão escondidos textos antigos contendo conhecimentos e profecias esquecidos, que poderiam esclarecer os mistérios do passado. Mas isso não é a única pergunta que envolve Sumela. Ao redor do mosteiro, circulam histórias de fenômenos estranhos e espíritos que, segundo as tradições, vagueiam por seus corredores. Qual era o significado dessas histórias místicas para os moradores locais? Sumela continua a atrair a atenção de pesquisadores e turistas que buscam desvendar seus mistérios. As escavações arqueológicas na região apenas destacam que a história do mosteiro está cheia de enigmas que aguardam para serem revelados. Nas paredes do mosteiro ainda se encontram afrescos únicos, preservados desde sua fundação, que possam ter feito parte de uma tradição mais ampla, da qual ainda apenas suspeitamos.
As torres de Ban It, localizadas no sul do Vietnã, são um verdadeiro testemunho da antiga civilização sobre a qual ainda circulam lendas. Essas estruturas misteriosas, construídas no IX século, representam não apenas uma obra arquitetônica, mas também a chave para entender a cultura Cham, que deixou após si muitos mistérios. Cercadas por densas florestas, as torres impressionam com sua refinada entalhe e ornamento enigmático, que ainda hoje levantam questões. O que esses símbolos representam? Cada torre, esculpida em tijolos vermelhos, conta uma história sobre a conexão divina e a adoração aos deuses antigos. Estudos indicam que muitos elementos da construção estão relacionados com fenômenos astronômicos e ciclos da natureza, o que nos faz refletir. Como uma cultura tão avançada poderia entender esses complexos conceitos? Cientistas acreditam que as torres serviam não apenas como centros religiosos, mas também como observatórios astronômicos, embora ainda não esteja claro quais conhecimentos eram transmitidos. Apesar dos estudos realizados, muitos aspectos das torres continuam sem resposta. Alguns arqueólogos sugerem que Ban It poderiam estar relacionados com outros templos cultuais na região, mas não há provas disso. Notável é que os moradores locais continuam a contar lendas sobre essas torres, que são transmitidas de geração em geração. Talvez essas histórias guardem a chave para desvendar seu verdadeiro propósito e significado. Assim, as torres de Ban It continuam sendo não apenas um legado arquitetônico, mas também uma mensagem secreta das antigas civilizações esperando ser descoberta. Tachigang, ou o Ninho do Tigre, localizado a mais de 2.400 metros acima do nível do mar, é um dos lugares mais enigmáticos e pitorescos da Terra. Este mosteiro, suspenso em uma escarpa vertical, foi construído na 10ª centúria de nossa era e continua a atrair peregrinos e turistas que buscam desvendar seus mistérios. Mas como os antigos arquitetos conseguiram criar tal construção em um lugar tão inacessível? De acordo com a lenda, o mestre tibetano Guru Rinpoche, que chegou a essas terras montado em um tigre, encontrou aqui isolamento e iluminação espiritual. É estranho, mas muitos pesquisadores acreditam que isso não é apenas uma lenda, mas uma reflexão de crenças antigas que ainda estão vivas no coração dos moradores locais. Como um grande mestre poderia alcançar tal lugar? E o que ele pode ter deixado por trás nessas paredes rochosas? A arquitetura de Tachigang também está cheia de enigmas. Blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, causam admiração e perplexidade. Alguns cientistas apontam para a incrível precisão e habilidade dos construtores. Mas como eles conseguiram alcançar tais resultados sem tecnologias modernas? Há até teorias que ligam esse mosteiro a observações astronômicas antigas, levantando questões sobre o quão avançados eram os conhecimentos da época. Entre os moradores locais, circulam boatos sobre cavernas secretas e passagens ocultas que podem levar a tesouros ainda não descobertos. Pesquisadores que estiveram lá relatam fenômenos inexplicáveis que ocorrem nesses lugares sagrados, deixando neles a sensação de que realidade e mitologia se entrelaçam. Tachigang não é apenas uma realização arquitetônica notável, mas também um símbolo de enigmas que ainda esperam ser revelados. Talvez exatamente nessas rochas estejam escondidas as respostas para perguntas que ainda não fizemos. Entre os fachados de pedra da antiga cidade de Petersburgo, o Templo de Alhazne se destaca por sua arquitetura imponente e história enigmática. Este magnífico monumento, esculpido na rocha, parece ter emergido das lendas.
Suas colunas e detalhes delicadamente enquadram a entrada, que leva ao desconhecido. Mas o que realmente se esconde atrás dessa grandiosa construção? Os mestres que criaram Al-Hazni utilizaram uma técnica que ainda hoje causa admiração e espanto. Blocos de pedra gigantes, perfeitamente ajustados uns aos outros, criam a sensação de que foram colocados em seus lugares com precisão mágica. Como os antigos construtores conseguiram alcançar tal nível de habilidade sem as tecnologias modernas? As lendas locais afirmam que o templo guardava tesouros inestimáveis, mas ninguém sabe quantos deles ainda estão intactos. Alguns pesquisadores sugerem que Al-Hazni servia como uma necrópole, enquanto outros propõem que era um santuário para a adoração de deuses antigos. No entanto, apesar de todos os esforços para desvendar os mistérios desse lugar, muitas perguntas permanecem sem resposta. Qual era o significado dos símbolos complexos desenhados na fachada? O que os antigos mestres tentavam transmitir, deixando suas mensagens na pedra? Com cada novo achado feito pelos arqueólogos, o mistério do templo de Al-Hazni se aprofunda ainda mais. Somente por um momento podemos tocar sua grandiosidade, mas a verdadeira essência desse lugar continua a permanecer na sombra, além de nosso entendimento. Rocamadour é um lugar misterioso, localizado em penhascos no coração da França. Seus edifícios majestosos, esculpidos em pedra, conferem a este local uma atmosfera de conto de fadas e mistério. Mas o que se esconde por trás de suas paredes e lendas? Rocamadour é considerado um importante centro de peregrinação na Idade Média, quando foi encontrado um terracota da Santa Maria. Este objeto cultuado, cercado por números lendas, atraía fiéis de todos os cantos da Europa. Como um pequeno vilarejo a mais de 100 metros de altitude poderia se tornar um lugar tão significativo para milhões de pessoas? As paredes de Rocamadour guardam não apenas segredos religiosos, mas também vestígios enigmáticos de civilizações antigas. Arqueólogos encontram aqui sinais de presença humana datados de mais de 10.000 anos. Mas como as pessoas conseguiram se esconder em locais tão inacessíveis e o que as levou a escolher exatamente este lugar para viver? Alguns pesquisadores sugerem que em Rocamadour pode estar escondida informação sobre rituais esquecidos e conhecimentos antigos. Estudos mostram que os moradores locais utilizavam métodos de construção únicos, permitindo que as construções resistissem ao tempo e às intempéries. Mas como eles alcançaram tamanha perícia, permanece um mistério. Caminhando pelas ruas estreitas, é possível sentir o eco do passado, como se o ar estivesse carregado de história. Os sons dos passos ressoam nos corredores de pedra e os raios de sol penetram através das folhas, criando uma atmosfera mística. Rocamadour não é apenas uma atração turística, é um lugar onde se entrelaçam lendas, história e descobertas surpreendentes. E cada nova descoberta apenas aumenta o interesse por este canto misterioso, deixando muitas perguntas sem resposta. As necrópoles ocidentais da dinastia Qing, localizadas em colinas pitorescas no noroeste de Pequim, impressionam pela sua grandiosidade e mistério. Essas necrópoles, construídas no século XVII, são o último refúgio dos imperadores e suas famílias, e cada uma delas está envolta em uma atmosfera de mistério e grandeza. Como uma dinastia tão poderosa poderia escolher exatamente esse lugar para o descanso eterno? Caminhando pelas alamedas das necrópoles, é possível notar estátuas de pedra maciças que guardam as entradas e pagodas majestosas que refletem a riqueza e a cultura da época. Cada detalhe,
Desde a entalhe em pedra até a disposição das construções, faz parte de um sistema complexo que, segundo alguns cientistas, poderia ter sido projetado para proteger contra espíritos e forças malignas. Mas o que se esconde por trás dessa beleza arquitetônica? Existem várias teorias sobre os mistérios que essas necrópolis guardam. Alguns pesquisadores acreditam que aqui estão escondidos artefatos antigos que poderiam esclarecer os enigmas da dinastia Qing, mas outros sugerem que seu propósito era muito mais místico. Talvez fosse uma forma de comunicação com o mundo dos mortos. Qual é o verdadeiro significado dessas construções que ainda hoje causam admiração e medo? Dentro das necrópolis, os pesquisadores encontraram muitos objetos rituais, como vasos sacrificiais e adornos, que poderiam ter sido usados em cerimônias. Essas descobertas confirmam que, no passado, aqui eram realizadas rituais complexos, mas muitos deles permanecem apenas especulativos. Como os imperadores, com tanto poder, puderam deixar apenas sombras na história? As necrópolis ocidentais da dinastia Qing continuam sendo uma das páginas mais misteriosas da história chinesa, gerando perguntas para as quais ainda não há respostas. À medida que esses locais são estudados, os pesquisadores esperam revelar mais mistérios escondidos nas entranhas dessas antigas colinas. O Coliseu, uma construção majestosa que se ergue no coração de Roma, é não apenas um símbolo da arquitetura romana antiga, mas também um mistério envolto em muitos mitos. Como um edifício tão grandioso, capaz de acomodar até 150 mil espectadores, poderia se tornar um lugar de lutas brutais, onde gladiadores e animais selvagens se enfrentavam. A construção do Coliseu começou no ano 69 da nossa era, e ao longo de 8 anos, centenas de trabalhadores se dedicaram à sua criação. Blocos de pedra gigantes, perfeitamente ajustados uns aos outros, ainda causam admiração entre arquitetos e engenheiros nos dias de hoje. Mas como os romanos antigos conseguiram lidar com tarefas de tamanha magnitude sem as tecnologias modernas? Alguns pesquisadores afirmam que o Coliseu esconde passagens secretas e labirintos subterrâneos que ainda não foram completamente explorados. Esses espaços misteriosos, possivelmente, eram usados para armazenar animais ou preparar gladiadores para as lutas. Qual é a verdadeira função desses corredores escuros e o que eles podem revelar sobre a vida na antiga Roma? Existem também teorias de que o Coliseu poderia servir não apenas como um centro de entretenimento, mas também como local para a realização de rituais relacionados a crenças antigas. Os romanos poderiam ter usado essa construção majestosa para fins místicos. Muitos fatos permanecem sem resposta e os pesquisadores continuam a procurar respostas para essas perguntas. Cada pedra desse anfiteatro, cada rachadura em suas paredes guarda histórias que ainda precisam ser reveladas. Os segredos do Coliseu podem ser apenas o começo, pois o mundo está cheio de mistérios esperando para serem descobertos. Machu Picchu, essa cidade misteriosa, erguida a mais de 2.400 metros acima do nível do mar, continua a fascinar os pesquisadores. Seus grandes blocos de pedra perfeitamente ajustados uns aos outros dão a impressão de que esse complexo único foi construído não apenas por humanos, mas por grandes mestres dotados de conhecimentos secretos. Mas como essa cidade, outrora próspera, acabou sendo esquecida ao longo dos séculos? Alguns cientistas sugerem que Machu Picchu poderia ter sido um local sagrado para os incas, enquanto outros acreditam que era a residência da elite. No entanto, apesar de todos os estudos e escavações, as provas concretas continuam sendo um mistério.
Entre as ruínas, é possível encontrar impressionantes terrazas utilizadas para a agricultura, bem como enigmáticos observatórios que indicam um profundo conhecimento da astronomia por parte dos antigos construtores. Como esses conhecimentos avançados poderiam ter existido em seu tempo? As soluções arquitetônicas únicas causam admiração, como, por exemplo, o sistema de abastecimento de água, que fornecia à cidade água limpa dos mananciais das montanhas. Mas isso não é tudo. As pesquisas indicam que Machu Picchu poderia fazer parte de uma rede mais ampla de cidades e estradas que conectavam os incas. Mas para onde foram esses caminhos? E o que aconteceu com outros locais semelhantes que poderiam lançar luz sobre essa civilização misteriosa? Cada pedra dessas antigas muralhas guarda em si muitos mistérios, aguardando para serem revelados. Os mistérios de Machu Picchu, assim como muitas outras enigmas da antiguidade, continuam sem solução, onde cada nova descoberta apenas adiciona mais perguntas. Seteville de las Bodegas é um lugar envolto em mistérios e enigmas, onde as casas, esculpidas na rocha, se escondem sob imponentes penhascos. Essas majestosas formações, que criam abóbadas naturais, dão a sensação de que o tempo parou. Como poderia surgir uma arquitetura tão única, onde a natureza e a criação humana se fundem em uma só? Arqueólogos afirmam que a povoação foi fundada em tempos pré-históricos e sua localização estratégica garantia proteção contra inimigos. Ruelas estreitas e sinuosas, pavimentadas com pedra, levam a praças acolhedoras, onde o tempo parece desacelerar. Mas o que acontece além dessa idílica paisagem? Como foi o destino dos habitantes de Seteville de las Bodegas? Alguns pesquisadores sugerem que essa cidade esconde vestígios de civilizações antigas que utilizaram os recursos locais para criar maravilhosas construções. Por exemplo, recentemente foram descobertos artefatos cerâmicos, datados do IV século a.C., que podem revelar aspectos da vida e da cultura desses povos. No entanto, apesar de todas as descobertas, muitos detalhes permanecem obscuros. De onde vieram essas construções misteriosas? A existência delas levanta a questão sobre as tecnologias utilizadas pelos mestres antigos? Talvez em Seteville de las Bodegas, não apenas arquitetônicas, mas também respostas sobre conhecimentos e habilidades perdidos estejam escondidas. O mistério dessa cidade continua a fascinar tanto pesquisadores quanto visitantes, deixando muitas perguntas sem resposta. Quais serão os próximos descobrimentos que poderão iluminar sua história? O Templo do Céu, localizado no coração de Pequim, não é apenas um exemplo notável da arquitetura antiga chinesa, mas também um lugar misterioso, envolto em muitos mistérios. Suas majestosas construções, erguidas no século XIII, serviam como local para a realização de sacrifícios aos deuses celestiais, mas o que realmente se esconde por trás dessa prática sagrada? Qual era o verdadeiro significado dos rituais realizados ali e qual era o papel que desempenhavam na vida dos antigos chineses? As majestosas telhados, cobertos com azulejos azuis brilhantes, contrastam com os parques verdes ao redor, criando uma atmosfera de mistério e tranquilidade. Cada detalhe do Templo do Céu, desde as colunas até o altar sagrado, está impregnado de simbolismo, refletindo a harmonia entre o céu e a terra. No entanto, apesar de todos os fatos conhecidos, ainda restam muitas perguntas sobre os conhecimentos astronômicos dos antigos construtores. Como eles conseguiam alinhar os edifícios com tanta precisão de acordo com os ciclos celestiais?
Alguns pesquisadores afirmam que o Templo do Céu não era apenas um centro religioso, mas também um observatório astronômico, permitindo aos antigos chineses rastrear os movimentos dos corpos celestes. Esse aspecto abre novos horizontes para o nosso entendimento, mostrando que os conhecimentos dos antepassados poderiam ser muito mais profundos e complexos do que imaginamos. Mas o que os antigos sacerdotes realmente sabiam e quais segredos eles poderiam ter escondido da vista do povo comum? Ao estudar o Templo do Céu, nos deparamos com muitas dúvidas que nos fazem refletir sobre o que mais pode estar escondido por trás da cortina do tempo. Muitas das enigmas relacionados à sua construção e funções permanecem sem solução, destacando que a história está cheia de mistérios esperando para serem descobertos. Edifícios majestosos como este enchem nosso mundo de testemunhos silenciosos sobre o passado, deixando-nos com a pergunta: quantos enigmas semelhantes ainda estão ocultos nas profundezas da nossa história? O Mosteiro de Tirksey, localizado a uma altura de 3.600 metros acima do nível do mar, impressiona por sua grandiosidade e atmosfera de mistério. Suas escadas brancas levam a muitos templos que aparentemente guardam infinitas enigmas das antigas doutrinas e práticas. Cada manhã, quando os primeiros raios de sol tocam nas paredes do mosteiro, dá a sensação de que o tempo parou e os espíritos dos antigos monges ainda vagueiam por seus corredores. Através de portas delicadas e passagens estreitas, é possível ver frescos coloridos que representam cenas budistas que parecem vivas. Mas o que realmente impressiona é a enorme estátua de Buda, com mais de 4 metros de altura, sentada em um trono, como se guardasse segredos que poderia revelar. Como foi possível criar tal obra de arte nas montanhas, onde as condições rigorosas podem dificultar a vida? Alguns pesquisadores sugerem que o mosteiro foi construído no século XVI, mas seu verdadeiro origem está envolta em mistério. As lendas dizem que essas paredes guardam textos sagrados escritos em línguas esquecidas. Como os antigos monges puderam preservar tais conhecimentos em um tempo em que a maioria dos textos foi perdida? Mas isso não é a única enigma. Os moradores locais afirmam que à noite no mosteiro são ouvidos sons que lembram o canto, o que faz refletir sobre a possibilidade de que algo extraordinário realmente ocorra ali. As pesquisas mostram que o mosteiro também serviu como local para observações astronômicas, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. As paredes de Tirksey, envoltas em mistério, continuam atraindo viajantes e cientistas que buscam desvendar seus segredos. O mosteiro guarda muitas enigmas, esperando que alguém possa revelá-los. A Cidadela Imperial de Hue, localizada no centro do Vietnã, é um testemunho impressionante da arquitetura antiga e do patrimônio cultural. Suas massivas muralhas, que se erguem a uma altura de quase 10 metros, guardam muitos mistérios que ainda não foram desvendados. A construção da cidadela começou no início do século XIX e serviu de residência para os imperadores subsequentes da dinastia Nguyen. Mas o que exatamente levou a seu abandono após a queda da dinastia? Dentro da cidadela, podem ser encontrados palácios e templos esplêndidos, construídos em madeira vermelha e decorados com entalhes refinados. No entanto, entre esses edifícios magníficos, há símbolos misteriosos e rituais enigmáticos que levam a perguntas. Quais segredos os arquitetos antigos tentaram preservar em suas obras? Alguns pesquisadores sugerem que esses símbolos contêm profecias antigas que indicam o destino da dinastia. Hue também é conhecida por seus impressionantes sistemas hídricos, utilizados para a defesa contra inimigos.
Mas como esses dispositivos de proteção, tão bem projetados, não conseguiram impedir a queda do Império? Os moradores locais contam histórias de fantasmas que vagueiam pelas ruas antigas e de como, em silêncio da noite, se ouvem ecos de passos, como se os espíritos das eras passadas ainda guardassem seus segredos. Pesquisas com o uso de tecnologias modernas, como escaneamento a laser, abrem novos horizontes para a compreensão dessa cidadela enigmática. No entanto, apesar de todos os esforços, muitos aspectos de sua história permanecem obscuros. Como realmente ocorreu a queda da dinastia Nguyen e o que ainda podemos descobrir sobre a grandiosidade da cidadela imperial de Hue? Stonehenge, um mistério envolto em névoa de antiguidade. Este impressionante monumento megalítico, localizado no sudoeste da Inglaterra, desperta admiração e fascínio entre pesquisadores e viajantes. Como os grandes blocos de pedra, com peso de até 25 toneladas, foram transportados para tão grande distância e instalados com tamanha precisão? Muitos cientistas especulam que Stonehenge servia como um observatório astronômico, permitindo que os antigos acompanhassem o movimento do Sol e da Lua. No entanto, como tecnologias tão primitivas poderiam criar uma estrutura tão complexa? Ao longo dos séculos, surgiram as mais diversas teorias, desde rituais culturais até sepulturas, mas nenhuma delas pode explicar completamente seu propósito. Alguns pesquisadores acreditam que Stonehenge fazia parte de um complexo maior, ligando-o a outros locais sagrados. Neste contexto, é importante mencionar o que é conhecido como paisagem dos mortos, onde estão localizados outros megálitos e túmulos. Mas o que exatamente os conecta? Entre os moradores locais, circulam lendas de que Stonehenge é resultado de magia e que seus construtores possuíam conhecimentos inacessíveis ao homem moderno. Como poderiam eles esconder tais segredos de seus descendentes? O tempo e a natureza deixaram sua marca nesses pedras, mas elas ainda guardam muitos mistérios. Nos últimos anos, os cientistas têm utilizado tecnologias modernas, como escaneamento a laser e datamento por radiocarbono, para desvendar parte desse mistério. No entanto, apesar de todos os esforços, a verdadeira finalidade da construção de Stonehenge permanece desconhecida. A cada novo descobrimento confirmamos, os mistérios do passado continuam a nos atrair. As pirâmides de Gizá, majestosas e enigmáticas, erguem-se sobre os infinitos desertos do Egito como silenciosos testemunhos de uma antiga civilização. Cada uma dessas grandiosas construções, erguidas há mais de 4.000 anos, desperta admiração e espanto. Como os antigos construtores conseguiram criar tais estruturas precisas e massivas, utilizando apenas ferramentas primitivas? Será que eles possuíam segredos que se perderam para sempre? Pesquisas científicas indicam que para a construção das pirâmides foram utilizados milhões de blocos de calcário, alguns dos quais pesavam mais de 200 toneladas. Esses gigantes de pedra foram ajustados perfeitamente uns aos outros, sem a menor fresta, criando a sensação de que foram esculpidos a partir de um único bloco. Mas como os antigos egípcios conseguiram alcançar tamanha precisão sem tecnologias modernas? Existem diversas teorias sobre como essas pirâmides foram construídas. Alguns cientistas acreditam que foram utilizadas tecnologias simples, como rampas inclinadas e rolos de madeira. Outros sugerem que poderiam ter sido utilizadas técnicas mais avançadas, possivelmente até tecnologias desconhecidas para nós.
Não é improvável que tenham participado milhares de trabalhadores, levantando a questão de como foi organizada essa grandiosa obra. Mas essa não é a única enigma relacionado a Gizá. As pirâmides adjacentes, esfinges e outras construções apenas adicionam camadas a esse antigo labirinto. Quais eram os verdadeiros objetivos da criação desses monumentos? O que eles escondem sob sua aparência imóvel? Descobrimentos como câmaras subterrâneas misteriosas e túneis ocultos aumentam a atmosfera de mistério. Pesquisadores continuam a estudar Gizá, na esperança de desvendar seus segredos, mas várias perguntas permanecem sem resposta. O que realmente aconteceu nesses tempos distantes e quais segredos ainda esperam ser descobertos nas areias do Egito? O Palácio da Rocha, conhecido como Cliff Palace, é uma das estruturas arquitetônicas mais enigmáticas e misteriosas da antiguidade. Construído com grandes blocos de pedra e mergulhado na vegetação, ele é uma escada para um mundo onde o tempo para, deixando apenas o eco de civilizações passadas. Como os antigos construtores puderam criar tamanha beleza em uma rocha vertical, em condições onde a natureza era tanto amiga quanto inimiga? Cada canto desse palácio esconde mistérios. Desde o sistema único de abastecimento de água, que utilizava a água da chuva, até os enigmáticos desenhos nas paredes, que possivelmente eram mensagens para gerações futuras. Pesquisadores ainda discutem qual era o verdadeiro propósito desses espaços. Eram eles residências para a elite ou locais sagrados onde se realizavam rituais sobre os quais apenas podemos especular? Mas essa não é a única pergunta que envolve o Palácio da Rocha. Alguns cientistas acreditam que seus construtores desapareceram da história, deixando apenas rastros de sua existência. Como uma civilização tão avançada poderia desaparecer sem deixar vestígios? Talvez por trás dessas paredes se escondam histórias que nunca serão contadas. Os moradores locais que ao longo dos séculos passaram por essas ruínas também guardam suas lendas, transmitindo de geração em geração contos sobre espíritos misteriosos que habitam esses lugares. Cada vez que alguém pisa nesses antigos pedregulhos, eles se tornam parte de uma rede enigmática, onde a realidade se entrelaça com mitos e lendas. Assim, o Palácio da Rocha permanece uma misteriosa incógnita que continua a intrigar cientistas, viajantes e buscadores de aventuras. Sua grandiosidade e mistério nos levam a refletir. Quantas outras verdades estão escondidas nas profundezas de nosso planeta? A Stupa de Sanchi, localizada em uma colina central na Índia, é uma das construções arquitetônicas mais enigmáticas da antiguidade. Esta majestosa stupa, construída há mais de 2000 anos, guarda não apenas relíquias budistas, mas também muitos mistérios que ainda intrigam os pesquisadores. Como uma estrutura tão grandiosa poderia permanecer praticamente desconhecida por séculos, até ser redescoberta no século XIX? Blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, dão a impressão de terem sido erguidos com tecnologias que estavam além do alcance dos construtores antigos. Nas paredes da stupa, podem-se ver enigmáticos relevos que retratam cenas da vida de Buda, mas muitos desses imagens permanecem sem solução. O que exatamente os mestres queriam transmitir ao criar essas obras de arte e quais mensagens secretas estão ocultas em seu simbolismo? Os pesquisadores apresentam várias teorias sobre o propósito da Stupa de Sanchi. Alguns acreditam que ela poderia ter servido não apenas como um local de adoração, mas também como um centro de educação. Outros sugerem que poderia ter sido uma espécie de observatório astronômico,
considerando sua localização e orientação precisas. Mas como uma construção tão avançada poderia ter sido esquecida por tantos séculos? Ao estudar a stupa, os arqueólogos notam que ela fazia parte de uma vasta rede de monumentos budistas. Mas, apesar disso, muitos aspectos de sua história permanecem envoltos em mistério. Talvez em suas profundezas estejam ocultos ainda mais artefatos não descobertos, que poderiam lançar luz sobre a filosofia e práticas budistas das quais quase nada sabemos. Sanchi não é apenas uma maravilha arquitetônica. É um símbolo do esforço humano para entender e buscar a verdade, legado que nos foi deixado. O que mais essa antiga stupa ainda pode esconder, aguardando o momento de ser revelada? O Mosteiro Suspenso, localizado em penhascos na província chinesa de Shanxi, é uma das construções arquitetônicas mais enigmáticas da antiguidade. Construído há mais de 1500 anos, ele representa uma combinação fascinante de budismo, daoísmo e confucionismo. Mas como ele foi erguido em uma altura tão grande? Blocos de pedra imensos, perfeitamente ajustados uns aos outros, dão a impressão de que o mosteiro flutua sobre a terra, e sua estrutura causa admiração e espanto. De acordo com a lenda, os monges que construíram este templo possuíam conhecimentos únicos sobre construção, que foram perdidos para as gerações seguintes. Como os mestres antigos, sem as tecnologias modernas, puderam criar uma construção tão grandiosa em uma rocha vertical? Alguns pesquisadores acreditam que foram utilizados métodos especiais, sobre os quais nada se sabe hoje, enquanto outros sugerem que forças externas poderiam ter inspirado os construtores a criar tal maravilha. Cada canto do mosteiro está impregnado de mistério. O frio da pedra das colunas, os ecos dos passos por corredores esquecidos e as pinturas misteriosas que contam sobre mitos antigos. Mas este não é o único enigma que envolve os edifícios suspensos. Pesquisadores encontram mensagens cifradas que parecem abrir portas para o passado, mas que continuam inacessíveis para a compreensão dos homens modernos. Muitos acreditam que este mosteiro não é apenas um local de adoração, mas também um depósito de conhecimentos perdidos ao longo dos séculos. Além disso, sua localização na rocha pode indicar que os antigos construtores buscavam isolamento e proximidade com os céus. Mas o que exatamente eles tentavam esconder? Ao estudar o Mosteiro Suspenso, ainda estamos na beira de uma descoberta, pois os mistérios do passado continuam sem solução. As cavernas de Mogao, localizadas no deserto de Gobi, representam um dos mais enigmáticos e majestosos complexos de templos budistas antigos. Essas 811 cavernas, esculpidas na rocha, contêm frescos e estátuas inestimáveis que narram o caminho espiritual percorrido ao longo dos séculos. Cada canto dessas cavernas parece guardar o sussurro dos antigos monges, que criavam suas obras na busca pela iluminação. Mas o que exatamente inspirou os artistas que deixaram suas marcas nesse canto tão remoto do mundo? Alguns pesquisadores sugerem que essas cavernas eram um importante centro de peregrinação e comércio na Rota da Seda, ligando Oriente e Ocidente. Aqui, entre as ervas da desertificação e os sons distantes das dunas, é possível encontrar vestígios de culturas antigas que se cruzavam e trocavam conhecimentos. Dentro das cavernas, nas paredes, é possível ver cenas vibrantes da vida de Buda, bem como imagens de seres celestiais e criaturas míticas. Mas como esses antigos mestres conseguiram criar composições tão complexas, com tamanha precisão e detalhe? Alguns estudiosos afirmam que em suas obras é possível notar a influência de diversas tradições artísticas, mas a origem verdadeira desses estilos permanece incerta.
Cada caverna, cada fresco, parece guardar segredos que escapam ao nosso entendimento. Talvez eles contem sobre rituais esquecidos ou conhecimentos ocultos que se foram com seus criadores. Há 800 anos, essas paredes foram testemunhas de glórias e quedas. Mas quais ainda são os segredos que as cavernas de Mogaô guardam fora do alcance dos pesquisadores modernos? Muitos conhecem a lenda da pagoda sobre um pilar, erguida sobre a água, como um farol misterioso que atrai os viajantes para o mundo das histórias esquecidas. Esta estrutura única, construída no século XI, é um verdadeiro prodígio da engenharia. Seu fundamento é composto por um único pilar que sustenta toda a construção, criando a sensação de leveza e fragilidade. Mas como os antigos construtores conseguiram alcançar tamanha harmonia e estabilidade? A pagoda, cercada por águas de lagos, parece pairar sobre a superfície, criando uma atmosfera de mistério e serenidade. As lendas dizem que aqui repousa uma relíquia sagrada, uma estátua de Buda, dotada de um poder maravilhoso. Mas o que realmente aconteceu com essa relíquia? Pesquisadores acreditam que ela pode ter sido perdida ou transferida, mas os fatos permanecem nebulosos. Alguns historiadores sugerem que a pagoda não servia apenas a fins religiosos, mas também como um local de encontro de cientistas e filósofos. Mas como uma estrutura tão importante poderia ter sido esquecida ao longo dos séculos? Muitas vezes, a misticismo envolve sua história. Os moradores locais contam sobre visões estranhas e sons que emanam do fundo do lago, especialmente em noites tranquilas. Mas essa não é a única pergunta que envolve a pagoda. Pesquisas indicam que seus elementos arquitetônicos podem conter mensagens cifradas, transmitindo a sabedoria dos antigos mestres. Quais são seus segredos e o que eles podem nos ensinar hoje? Imerso nessa atmosfera enigmática, é impossível não refletir. Quantos outros maravilhos ainda estão escondidos na história, esperando para serem descobertos? A pagoda sobre um pilar permanece um símbolo de que o mundo está cheio de mistérios que aguardam para serem desvendados. As casas suspensas de Cuenca, semelhantes a aves misteriosas pairando sobre o cânion do rio Huacar, causam admiração e respeito. Essas estruturas enigmáticas, construídas na beira de um precipício, parecem frágeis, apesar de sua antiguidade e solidez. Como os arquitetos antigos conseguiram criar tais construções únicas que ainda hoje causam espanto aos pesquisadores? As paredes das casas, feitas de pedras meticulosamente ajustadas, parecem guardar segredos deixados para trás. Cada janela oferece uma vista pitoresca e a cidade parece perdida no tempo. Os moradores locais afirmam que essas casas foram construídas para proteger-se dos inimigos, mas como podiam garantir tamanha segurança em condições onde as tecnologias eram primitivas? Alguns cientistas sugerem que as casas poderiam ter servido não apenas para a habitação, mas também para rituais relacionados à natureza. Talvez aqui fossem realizados antigos rituais, e as próprias paredes guardem mensagens cifradas sobre a vida e crenças de seus habitantes. Mas isso não é tudo. Em Cuenca também foram encontrados símbolos estranhos, ainda não decifrados. À medida que nos aprofundamos na atmosfera desse lugar, percebemos que Cuenca não é apenas uma cidade, mas uma verdadeira enigma, onde cada pedra pode contar sua história. No entanto, apesar de todos os estudos, muitos aspectos permanecem desconhecidos. Quais são as verdadeiras razões para a criação dessas casas suspensas? Talvez enigmas semelhantes estejam escondidos em outros cantos do mundo, esperando que suas verdades sejam reveladas.
mosteiro de Tengboche, localizado em encostas elevadas dos Himalaias, encanta com sua atmosfera misteriosa e vistas majestosas. Construído no século XIII, este mosteiro budista se tornou não apenas um centro espiritual, mas também um local importante para os peregrinos que buscam tocar a cultura e a história antigas da região. Mas o que seus muros, impregnados de lendas seculares, guardam? Quando você entra no mosteiro, é envolvido pela frescura das paredes de pedra e pelos sons das orações e mantras, criando a sensação de que o tempo parou. Os mestres construtores utilizaram técnicas únicas para criar um espaço harmonioso, onde cada elemento, desde as colunas esculpidas até os frescos vibrantes, respira história. No entanto, apesar de toda a beleza e grandiosidade, resta uma pergunta: como o mosteiro resistiu às condições rigorosas e às catástrofes naturais que assolaram a região? De acordo com uma das lendas, no Tengboche são guardadas relíquias sagradas, incluindo partes do filósofo Pedras, que possuem propriedades miraculosas. Alguns pesquisadores afirmam que exatamente essas relíquias atraem não apenas peregrinos, mas também cientistas que buscam desvendar seus mistérios. Mas não são apenas os objetos sagrados que nos interessam. Como o mosteiro se tornou um centro educacional para os monges locais. Entre os monges que vivem aqui, há aqueles que afirmam ter ouvido vozes de antigos mestres, que compartilham com eles conhecimentos perdidos para o mundo moderno. Essas histórias sobre a transmissão da sabedoria de geração em geração apenas aumentam o interesse por este lugar. O que mais Tengboche guarda e quais mistérios ainda aguardam serem descobertos? Neste mosteiro, cercado por montanhas majestosas, cada canto respira história. Talvez seja aqui que se encontra a chave para desvendar os conhecimentos antigos que ainda estão além do nosso entendimento. Chiavetta di Bagnoregio, como se estivesse perdida no nevoeiro do tempo, está erguida no topo de uma colina rochosa, cercada por profundos desfiladeiros. Esta cidade antiga, fundada ainda no IV século a.C., tornou-se símbolo de uma civilização desaparecida, da qual restam tão poucos vestígios. As massivas muralhas de pedra, que outrora protegiam seus habitantes, agora são testemunhas implacáveis do tempo, que dissolve suas bases, deixando apenas fantasmas do passado. Cada passo pelas estreitas ruas de Chiavetta di Bagnoregio mergulha em uma atmosfera de mistério e beleza. Sente-se o ar fresco, impregnado com aromas de ervas selvagens, e o silêncio é quebrado apenas pelo eco dos passos sobre as antigas lajes de pedra. Mas o que aconteceu com os homens que outrora preenchiam essas ruas com risos e vida? Como uma civilização tão notável poderia desaparecer, deixando apenas casas vazias e paredes em ruínas? De acordo com uma das teorias, a decadência da cidade foi causada por mudanças climáticas, afetando a agricultura e os recursos. Outros pesquisadores sugerem que terremotos poderiam ter destruído a infraestrutura e forçado os habitantes a abandonarem suas casas. Mas isso não é a única pergunta que envolve Chiavetta di Bagnoregio. Alguns arqueólogos descobriram artefatos estranhos, que, segundo eles, poderiam pertencer a uma cultura desconhecida. Os massivos blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, dão a sensação de que aqui estão escondidos conhecimentos antigos, acessíveis apenas a poucos. Mesmo com métodos modernos de pesquisa, como escaneamento a laser e datamento por carbono, muitas das mistérios permanecem insondáveis. Quais eram os verdadeiros motivos dos antigos construtores? O que eles tentavam esconder dos descendentes? O complexo de templos de Angkor Wat,
localizado no Camboja, é um dos mais grandiosos e enigmáticos monumentos da antiguidade. Suas dimensões imponentes e arquitetura refinada, construída com blocos de pedra maciça, impressionam a imaginação. Cada elemento do templo está impregnado de profundo simbolismo e significados sagrados, que ainda hoje permanecem misteriosos. Aqui, entre corredores misteriosos e torres majestosas, sente-se o sopro de uma civilização antiga que outrora prosperou nestas terras. Quem foram os criadores desta maravilha arquitetônica? Como eles conseguiram construir tais grandes estruturas sem tecnologias modernas? Alguns pesquisadores sugerem que o templo não era apenas um centro religioso, mas também um observatório astronômico, o que sublinha sua natureza mística. No entanto, isso não é a única enigmática característica de Angkor Wat. Ao redor do templo, há numerosos baixos relevos que representam cenas da mitologia, mas seu verdadeiro significado ainda é objeto de debates entre os cientistas. Quais eram as intenções dos antigos artistas? Alguns sugerem que nestas imagens estão escondidos antigos oráculos, aguardando o momento de serem revelados. Entre os pesquisadores que estudam este complexo, há também moradores locais que transmitem lendas sobre espíritos que guardam os lugares sagrados. Essas histórias adicionam uma camada extra de mistério a este local, fazendo-nos refletir sobre quantas outras verdades ainda estão ocultas em Angkor Wat. Hoje em dia, sabe-se que o templo foi construído no início do século XII e sua área é superior a 200 hectares. No entanto, muitos aspectos de sua história e função ainda permanecem inexplicados. A antiga cidade de Pinyao, localizada no coração da China, é uma verdadeira joia que manteve sua autenticidade ao longo dos séculos. As ruas, pavimentadas com pedras, nos transportam para o passado, onde cada passo ecoa a história. As muralhas que se erguem sobre a cidade protegiam seus habitantes das ameaças externas e guardavam em seus recônditos muitos mistérios. Patrimônio da Humanidade pela Unesco, Pinyao é símbolo do antigo comércio chinês. Sua arquitetura, incluindo templos esplêndidos e casas de tijolos vermelhos, marca o tempo em que a cidade se tornou um importante centro comercial. Mas por que essa fortaleza, cercada por altas muralhas, foi esquecida por tantos séculos? O que levou ao seu declínio e à perda de sua antiga glória? Parece que tudo aqui fala de prosperidade, muitos edifícios antigos bem conservados e artefatos culturais únicos. No entanto, as lendas locais contam histórias estranhas que ocorreram em Pinyao. Fantasmas vagando pelas ruas noturnas e símbolos misteriosos encontrados nas paredes dos templos. Como os antigos construtores puderam deixar esses sinais enigmáticos e o que poderiam significar para aqueles que viviam ali? As pesquisas realizadas por arqueólogos revelam novos aspectos da história de Pinyao, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Por que essa cidade, que outrora prosperava, foi esquecida? Talvez sob suas ruas haja ainda mais antigos segredos, esperando para serem descobertos e novamente se tornarem parte da nossa história. O mosteiro de Lamayuru, localizado a uma altitude de 3.000 metros nas montanhas de Ladakh, é um dos mais misteriosos e antigos mosteiros budistas da Índia. Suas paredes, esculpidas na rocha, parecem guardar segredos antigos, que talvez fossem conhecidos apenas por poucos. Aqui, entre paisagens grandiosas, o tempo parece ter parado e histórias sobre tempos passados sussurram ao vento. Lamayuru é frequentemente chamado de Lua devido ao seu paisagismo estranho, quase extraterreno, que lembra crateras lunares.
O mosteiro foi fundado há mais de 1000 anos e, possivelmente, é o local onde outrora existiam ensinamentos misteriosos e profecias antigas. Como esses salões sagrados, cheios de objetos rituais e frescos enigmáticos, puderam sobreviver aos séculos? Alguns pesquisadores sugerem que aqui ocorreram rituais misteriosos, sobre os quais apenas podemos especular. Arqueólogos encontraram vestígios de textos antigos escritos em pergaminho que deixam muitas perguntas. O que exatamente esses escritos escondiam? Entre os moradores locais, conta-se que há espíritos guardando as relíquias do mosteiro. Uma vez, em Lamayuru, um monge local contou sobre como, em noites claras, ele ouvia sons que lembram canto, vindo das profundezas das montanhas. Mas de onde vêm esses sons? Lamayuru não é apenas objeto de estudo dos pesquisadores, mas também de curiosidade dos viajantes que desejam desvendar seus mistérios. Cada pedra aqui parece guardar sua própria história, mas quantas delas realmente conhecemos? O mosteiro de Lamayuru permanece uma enigmática, mesmo para os mais experientes cientistas. No coração da China, entre montanhas misteriosas, estão escondidas as cavernas de Yunhang, enigmáticos depósitos de arte e sabedoria espiritual antiga. Essas majestosas cavernas, esculpidas em arenito, contam com mais de 300 cavernas separadas, representando obras-primas da arquitetura budista criadas há mais de 800 anos. Cada elemento escultórico, cada entalhe, conta a história de um tempo em que o budismo começava a se enraizar na cultura chinesa. Estatuetas do Buda, do tamanho de um ser humano, impressionam pela sua detalhamento e expressão. Elas parecem vivas, prontas para compartilhar segredos que seus rostos sérios guardam. Mas como os mestres da época podiam criar obras tão complexas e refinadas usando apenas ferramentas simples? Alguns pesquisadores sugerem que essas cavernas poderiam esconder não apenas símbolos religiosos, mas também mensagens cifradas deixadas pelos antepassados para as gerações futuras. Talvez cada estátua contenha uma sabedoria que ainda não conseguimos decifrar. E se essas imagens protegessem segredos antigos que pudessem mudar nossa compreensão da história? No entanto, Yunhang não é a única enigmática caverna envolta em mistérios do passado. Cavernas vizinhas, como Longmen e Dunhuang, também estão cheias de mistérios e enigmas esperando serem revelados. Ao mergulhar no estudo desses locais, nos deparamos com perguntas para as quais ainda não há respostas. Como uma cultura tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas esculturas e frescos cheios de mistério? Os mistérios de Yunhang continuam sem solução, atraindo pesquisadores e viajantes de todo o mundo como um ímã para suas antigas paredes, ecoando o passado distante. Gort é muito mais do que uma simples aldeia pitoresca nas falésias da Provença. É um lugar onde história e mistério se entrelaçam em um dança hipnotizante. As ruas pavimentadas com paralelepípedos levam a antigos edifícios de pedra que parece guardam muitos segredos. As massivas muralhas e fortalezas, construídas em altitude, levantam questões. Como os criadores desse lugar único conseguiam lidar com essas complexas tarefas de engenharia em uma época em que as tecnologias estavam longe das modernas? Aqui, entre colunas decadentes e jardins esquecidos, é difícil não sentir a presença da antiguidade. Alguns pesquisadores sugerem que God poderia ter sido um ponto estratégico importante, controlando rotas comerciais. Mas o que exatamente atraía as pessoas para cá na antiguidade? Eram apenas interesses econômicos ou havia alguma influência de forças místicas? Imerso na história,
é impossível não notar que muitos edifícios de God permanecem sem desvendar. Alguns arqueólogos acreditam que nas catacumbas subterrâneas estão escondidos artefatos que poderiam lançar luz sobre seu passado enigmático. No entanto, ninguém pode confirmar que essas catacumbas realmente existem, e se existirem, o que podem esconder? Entre as pedras e paisagens de God, há muitas lendas sobre rituais antigos e cerimônias esquecidas. Os moradores locais contam sobre sons estranhos que vêm das entranhas da terra e sobre visões que os perseguem nos sonhos. Mas quais são as raízes dessas histórias? Quais são suas conexões com a realidade? E o que elas podem nos contar sobre a vida das eras passadas? Os mistérios antigos de God aguardam seus pesquisadores. Cada pedra aqui pode contar sua história, mas apenas poucos sabem como ouvi-las. Nas entranhas dessa aldeia misteriosa, talvez estejam enterradas as respostas para perguntas que permanecem sem resposta há séculos.